começar. Fabrício, Oi, meu amor, diga. vou fazer uma pergunta porque eu estou meio confusa, assim, sem saber onde foi que eu vi. A gente não foi para cálculos químicos, estequiometria, nem termoquímica ainda não, né? Não, que isso tudo aí é físico-química. É depois que a gente termina a química orgânica, é que a gente parte para físico-química, vai ser a última parte. Pronto. Beleza? A gente já viu a mania, porque eu divido assim, química geral, depois química inorgânica, química orgânica, por último, físico-química. Ok? Não se preocupe não que é terminando agora. Beleza? A gente já viu química geral toda, vimos a orgânica, e vimos inorgânica toda, e agora vamos terminar, se Deus permitir, química orgânica. Tá bem. Ok? Vamos lá então, galera. Funções, continuando ainda, no caso, continuando não. Isso, continuando funções orgânicas, mas agora falando aqui sobre funções oxigenadas. Acabamos, graças ao bom Deus, hidrocarbonetos, porque eu já não aguentava mais hidrocarbonetos na minha vida. Sabe? Tipo assim, não é um assunto difícil, mas é um assunto muito longo. Acaba se tornando meio chato, mas assim, porque é a base da química orgânica, né? Todas as nomenclaturas futuras, vocês vão perceber que vão depender dos alcanos, dos alcenos, enfim, dos hidrocarbonetos. Boa noite, Miguelito. Começamos agora, viu? Aí agora a gente entra nas funções oxigenadas. Gente, funções oxigenadas do próprio nome está dizendo, né? Aqui, Gabi, ó. É porque ela tem oxigênio na sua molécula, né? No seu composto. Aí a primeira função que a gente vai começar são os álcools. Gente, na verdade, o correto é falar alcoóis, porque vocês vão perceber que nós teremos outros tipos de álcools, né? Vários tipos, na verdade. Então, vejam, lembra lá que a gente já tinha falado sobre como identificar um álcool. Um álcool vai ser aquele composto que você vai ter o OH. Gente, OH é o quê? Quem lembra, me diga aí. OH é o quê? Como é o nome? Hidroxila. Muito bem, Feitosa, perfeito, hidroxila. Gente, essa hidroxila ela vai estar ligada a um carbono de que tipo? Qual a classificação? O carbono para ser álcool? Saturado? Saturado, muito bem, perfeito. Certo? Porque se ele tiver ligado a um insaturado, aí ele não é álcool, ele é enol. Vai ser a próxima função que a gente vai ver agora. Ok? Então, álcool é basicamente isso. Então, vejam aqui, eu tenho esse compostozinho aqui, tá vendo? Aí, ó, perceba, eu tenho uma hidroxila. Essa hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono aqui, ó, ele só faz ligações do tipo simples. Então, ele é um carbono saturado. Portanto, isso aqui é um álcool. Daqui a pouco a gente aprende a dar o nome a eles. Certo? Dá o nome aos bois. Aqui também é outro álcool. Eita, desculpa, gente. Aqui também é outro álcool, porque a gente tem um hidroxilo ligado a um carbono saturado. E aqui, ó, Feitosa, a gente tem outro álcool. Também temos um hidroxilo ligado a um carbono, que ele é todinho saturado. Agora, por que a gente tem esse monte de álcool diferente? Será que o que vai mudar é só a quantidade de carbonos? Na verdade, não. Percebam aqui, a gente aprendeu a classificar um carbono como sendo primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá, esse carbono que eu estou circulando aqui, ele vai ser qual classificação em relação a essa que eu falei para vocês? Primário. Primário. Então, podem perceber que essa hidroxila, ela tá ligada, gente, diretamente a um carbono do tipo primário. Por isso que a gente chama, Miguel, alcoóis e não apenas álcool. Por quê? Como essa hidroxila, ela tá ligada a um carbono do tipo primário, a gente vai dizer que isso daqui é um álcool, ó, um álcool primário. Tá vendo? Isso aqui é um álcool primário. Já essa hidroxila, gente, ela tá ligada a um carbono de que tipo? Qual a classificação desse carbono, além de saturado? Ele é o quê? Ó? Secundário. Secundário. Então, isso aqui é um álcool do tipo secundário. Todo mundo entendeu isso daqui? Ó, álcool secundário. Todo mundo entendeu mesmo, Amanda? Conseguiu captar? Feitosa também? Miguel também? E esse cara aqui, gente, vai ser um álcool de que tipo? Qual a classificação dele? Terciário. Perfeito, muito bem. Tá vendo aqui, ó? É um álcool terciário. Oi? Tipo amina, né? Isso, tipo amina. Justo. Muito parecido, velho. Muito, muito, muito parecido. A diferença é que a amina, a gente vai trabalhar com nitrogênio, né? Porque é uma função nitrogenada, e aqui a gente trabalha basicamente com carbono. Tá vendo? Então, tá ligado a um carbono primário, álcool primário. Secundário, álcool secundário. Terciário, álcool terciário. Acabou. Beleza? Todos entenderam isso, sim ou não? Vou passar, viu? Porque, gente, aí, ó, se liga, viu? A gente viu, né, tipo, que vai ser a hidroxila ligada a um carbono. Então, vejam, se eu tivesse uma coisa mais ou menos desse tipo, isso daqui, gente, vai ser do mesmo jeito um álcool, tá? Porque vocês podem perceber que mesmo que aqui a gente tenha um composto fechado, esse composto aqui, ele não é aromático, né? Porque para ele ser aromático, o que era que faltava aqui, ó? Ele tem 6 carbonos, aí já dava para ser. Mas o que foi que faltou aqui para esse cara ser um aromático? As duplas.
As duplas, muito bem, as duplas alternadas. Então, isso aqui, ó, como tem a hidroxila ligada a uma cadeia carbônica que não é aromática, não deixa de ser álcool. Beleza? Aqui do mesmo jeito, ó. Eita, prof, mas aqui a gente tem um fenol. Mas note que a hidroxila não está ligada diretamente ao fenol. Ela está ligada, na verdade, a esse CH2, tá vendo, gente? E aí o CH2 é que se ligou a esse fenol. Então, aqui não seria uma molécula do tipo, por exemplo, benzeno. Não, seria um álcool, entendeu? Receberia a nomenclatura e a classificação de álcool, porque essa hidroxila está ligada a um carbono e não a uma cadeia do tipo aromática. Aí, ó, se liga, prof, eu posso ter um álcool que eu tenho aqui 2 hidroxilas? Posso. Aí se liga, isso daqui a gente vai chamar, gente, de diol. Di vem de 2, a gente já está acostumado. Iol, lembra lá que a gente viu ainda em hidrocarbonetos que iol é a terminação para a função do tipo álcool, né? Então aqui é um diol. Gente, antes que vocês me perguntem, tá? O diol, ele não é comum na natureza, naturalmente. A gente encontra mais ele em laboratório, porque na maioria das vezes os dióis são instáveis, tá? São compostos bastante instáveis. E eles vão ser instáveis, gente, justamente porque essas 2 hidroxilas aqui, gente, olha, uma perto da outra, elas vão tomar o hidrogênio da outra, entendeu? E aí vai ficar com uma valência livre aqui. E aí fica tecnicamente fácil de ser atacado. Então, por isso que eles são instáveis. Prof, eu posso, dentro de um álcool, ter uma ligação dupla? Pode. Desde que essa ligação dupla, Gabi, ela não esteja no carbono em que vai ligar essa hidroxila, viu? Diga aí, Feitosa. Esses dióis, sei lá, o diol, ele Sim. sempre tá um ao lado do outro? Não, eles podem estar alternados também, viu? Aí você tem que, tipo, botar um número, tipo 1, 2, sei o que, diol. Perfeito, muito bem, isso 3, mesmo, no caso, Feitosa. né? Isso, muito bem, isso mesmo. Porque tu poderia Ok. ter assim, né? Tá perguntando assim, ó, por exemplo, aqui, ó, tem esse, depois tem esse, depois tem esse, aí depois esse daqui, depois esse daqui e esse aqui, ó, por exemplo, tá vendo, ó? Se a gente tivesse isso, ó, né? Aí como era que a gente daria o nome a esse cara, ó? Esse aqui seria o carbono 1, tá vendo? Esse o 2, esse o 3. Então ficaria alguma coisa 1,3 diol, porque você precisa dizer onde é que está a localização, certo? De cada hidroxila. Beleza? De cada álcool. Então é isso aqui. Pronto, muito bem. E aí, veja, ó, aqui você tem, tá vendo, Amanda, uma ligação dupla. Contudo, todavia, entretanto, a ligação dupla não tá aqui, tá vendo, ó? Não está no carbono que a hidroxila faz ligação. Todo mundo entendeu isso? Aí se liga. Tem que identificar onde está a ligação dupla, tá, gente? É obrigatório, viu? Você precisa identificar onde é que está essa ligação dupla. Ok? Vamos aqui para a gente passar para poder a gente aprender a dar o nome a esses caras. Inclusive, deixa eu falar logo sobre o cara mais importante, que vai ser tecnicamente ali um dos menores álcools, ainda não chega a ser tipo álcool, o menor álcool, mas ele é um cara muito importante, gente, porque ele é o álcool mais utilizado atualmente. Veja só, gente, se ele tem 2 carbonos, então qual vai ser o prefixo dele? 2 carbonos? Etil. Et, muito bem, tá vendo? Et. Vem cá, esses 2 carbonos, eles fazem que tipo de ligação entre eles? É simples, aí vai ser Simples. Muito bem. Como é álcool, álcool a gente lembra que termina sempre com ol, tá? Então isso aqui vai ser o famoso etanol. Gente, o etanol é o álcool mais utilizado atualmente. Inclusive, gente, o etanol ele é usado em produtos de estética mesmo, né? Alguns demaquilantes usam etanol. Nós temos também o próprio etanol que as pessoas fazem consumo, né? Tipo, aquele etanol que tem no vinho, no caso, aquele álcool que tem no vinho, na cerveja, nessas bebidas quentes, tudo isso é etanol. E gente, olha que engraçado, é o mesmo álcool que você vai lá em um posto de gasolina e abastece. Vocês sabiam disso? Ele é rico em etanol. Então, assim, é difundido e usado onde vocês imaginarem. Por isso que ele é o cara mais importante. Beleza? Então, eu vou botar aqui, ó, etanol. É o álcool mais utilizado. Então, se liguem, se é o mais utilizado, para o Enem, é muito importante, viu? Saber que ele é o etanol. Beleza, gente? Passando aqui, viu?
Agora, ó, uma comparação muito importante, galera, tem que prestar atenção em relação à missividade, ou seja, o quão polar vai ser um álcool, porque percebam, a gente tem aqui, ó, a presença de hidroxila. Então, se a gente tem presença de hidroxila, se eu for misturar esse cara aqui, gente, ó, eu for misturar esse cara aqui com água que é H2O, deixa eu até botar assim, ó. A gente sabe o quê? Que a água ela é polar, então esse oxigênio fica negativo enquanto os hidrogênios ficam positivos. Todo mundo lembra disso, né? A mesma coisa aqui, ó. Esse oxigênio da hidroxila fica negativo e o oxigênio da hidroxila fica negativo e o hidrogênio dela fica positivo. Aí se liga, esse hidrogênio aqui positivo da hidroxila vai ser atraído por esse cara aqui, ó. Então ele vai se ligar dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai se ligar assim, ó. Pronto. Aí agora a gente vai relacionar. Se liga, gente. Você tem de um lado oxigênio, do outro lado oxigênio. Então, que tipo de força intermolecular vai ser feita Ponto aqui? de hidrogênio? Ponto de hidrogênio, muito bem. Ponto de hidrogênio a gente sabe que em termos de ligação química, a ligação química é muito forte, né? Então significa que tem muita atração. Ou seja, vocês vão perceber que o álcool, na verdade, ele vai ter, gente, essa parte do carbono, que vai ser um hidrocarboneto. A gente lembra que os hidrocarbonetos, em termos de polaridade, são compostos de que tipo? O hidrocarboneto, gente, lá o quê? Apolar, muito bem. Mas a gente também tem essa porrinha aqui, tá vendo? Ó, que é a hidroxila, que vai ser uma parte polar, ou seja, essa parte polar, ela vai fazer ligação com substâncias polares, incluindo a água. Aí vocês estão vendo que o álcool sempre vai ter um pedaço polar e um pedaço apolar. A esses compostos, a gente dá o nome de anfótero, viu? Ó, anfótero. Ou também, como a galera normalmente chama de anfifílico. Vocês já ouviram esse termo, anfifílico ou anfótero? Eu acho que eu já comentei com vocês sobre anfótero, não foi? Mas saibam que anfótero e anfifílico é a mesma coisa, viu? Então o álcool ele vai ter essa característica, esse caráter de ser anfótero, ou seja, ele se mistura, Amanda, tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. Mas se liga, como é que a gente vai fazer para diferenciar, tipo, beleza, eu tenho dois álcools, mas qual deles vai se misturar melhor com água? Aí você vai precisar ver qual é o tamanho da cadeia polar dele. Vamos lá. A cadeia polar desse cara é composto por quantos carbonos? A parte apolar dele? 2. Ó, 2. Agora vamos aqui para a gente comparar com esse outro aqui, ó. Ele não deixa de ser anfótero, viu? Porque ele também tem a hidroxila. Se tem hidroxila, pode fazer ponte de hidrogênio. Beleza? Mas se liguem aqui, ó, esse cara, a parte apolar dele é composta aqui por quantos carbonos? 5. 5. Poxa, então, nesse caso, vocês estão percebendo que o segundo composto aqui, ele tem um pedaço apolar muito maior. Então, o que é que isso aqui vai dizer pra gente? Que esse cara que tá aqui, ele é mais polar do que esse cara que tá aqui. Ou seja, se eu pego água e misturo a esse cara, ele se mistura muito melhor do que com esse outro cara aqui. Contudo, minha gente, se a gente for comparar, por exemplo, a força de atração polar e apolar, vocês acham que quem é que vai ser mais forte aqui? O álcool, ele vai se atrair muito mais pelo quê? Por coisas que são polares ou por coisas que são apolares? Polar. Isso, muito bem, apolar. Por isso mesmo que vocês já viram aquele teste que a galera faz na gasolina? Vocês já viram isso? A galera faz com gasolina. Que é tipo assim, minha gente. Eles pegam a gasolina que normalmente está batizada, né? E aí, para eles saberem o quão batizado que tá, o que é que eles fazem? Eles pegam, jogam água dentro dessa gasolina, mexem. Quando eles mexem, acaba fazendo ali 3 fases. Isso é bem interessante. Ou, às vezes, o que é que eles fazem? Para ver se a gasolina está batizada com água. Eles pegam álcool, etanol, jogam na gasolina, mexe. Aí se liga, o álcool entrou, ele é anfótero. Mas o álcool, por ter sempre, gente, sempre vai ter ali, né, uma cadeia carbônica maior do que a hidroxila, porque normalmente a hidroxila vai ser só uma, né? Beleza, a gente pode ter dióis, mas eu disse a vocês aqui atrás que o diol, ele é bem estável e ele dificilmente é encontrado naturalmente, viu? É muito difícil ser encontrado na natureza.
Beleza? Então, mais estável mesmo são aqueles álcools que têm apenas uma única hidroxila. Aí, se liguem, minha gente. Você tem aqui, ó, a hidroxila e tem esse cara aqui, que é a cadeia apolar. O que é que vai acontecer, gente? A gasolina é um hidrocarboneto, que eu já comentei isso com vocês, né? Que é, em grande parte, o octano. Aí você vai ter o quê? Esse octano sendo polar, quando entra em contato com o álcool, ele vai se misturar com o álcool. Aí, quando se mistura com o álcool, sabe o que é que acontece com a água? Ela é deixada de lado. Aí, quando ela é deixada de lado, quando ela é deixada de lado, você vê criando uma fase lá de água, ó. E aí você consegue perceber o quão batizada tá aquela gasolina. Então, eles usam isso, tá, gente? Essa habilidade que o álcool tem. Inclusive, gente, pode perceber que o pessoal gosta também de produzir sabão usando álcool também, né? Eu não sei se vocês já viram essa galera que gosta de fazer, tipo, sabão líquido, por exemplo, eles colocam o etanol junto lá, até para poder secar muito mais rápido. Enfim, tem toda uma questão. Mas também é usado para isso. O álcool, gente, puro também é usado, por exemplo, para você, tipo, remover gordura. Então, é bem interessante, viu? Boa parte desses limpadores podem perceber, por exemplo, o limpador de vidro, por exemplo, né? Aquele limpa-vidros. Ele tem bastante álcool, ele tem etanol. Por quê? Porque ele é uma substância que vai se misturar ali com a água e também com a gordura, caso tenha no vidro. Deu para entender isso, gente? Então, para olhar o quão polar aquele álcool vai ser, a gente olha para o tamanho da cadeia carbônica. Amanda, quanto maior for a cadeia carbônica, significa que menos polar ele vai ser, ou seja, menos ele vai se diluir, se misturar com água, tá? Mais fraca vai ser aquela conexão, aquela ligação. Agora, vamos aprender a dar um nome aos bois de fato, né? Porque é interessante, né? Miguel, é por isso que tem alguns produtos de limpeza de carro que são sem álcool, justamente, é isso. Porque tem que lembrar que ai meu Deus, aquela tinta, né, que tem lá, normalmente ela é do tipo orgânica, né? Então ela vai ser uma coisa que é polar. Tá vendo? É bem interessante, a gente começa a entender legal, né, as coisas. Pois é, o Miguel, inclusive, pode ter álcool também em shampoos. Pode perceber, depois pega o teu shampoo e vê as composições. Eu tenho quase a certeza de que se você compra seu shampoo em supermercado, ele vai ter lá, tipo, álcool ou alguma coisa. Por quê? Porque o álcool, ele é anfótero, né? Então, ele se mistura, ele age como sabão mesmo, tá? Ele se mistura ali com o sebo da, 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 da- do seu couro cabeludo e aí, tipo, sai na água, entendeu? Usa não. Ô, Miguel, mas até, tipo, sabonete líquido também tende a ter álcool, enfim, vários produtos. Tudo que é produto que, tipo, entra em contato com gordura, né, que a ideia seja limpar, ter ação do tipo detergente, vai usar normalmente um álcool. Ok? Aí vamos lá para a gente poder aprender agora nomenclatura. Eu já botei aqui, Amanda, a nomenclatura já deles ramificados, viu, Gil? Então, ó, vamos lá. Gente, primeiro, as ramificações devem ser colocadas ali em ordem alfabética. Isso aqui a gente já está acostumado, né, Lissa, né, Letícia? Aí eu coloquei aqui, depois vem o prefixo, que é o número de carbonos, depois o intermediário, que é o tipo de ligação. Lembrando que o tipo de ligação é preciso colocar ali onde é que está, viu? A insaturação é obrigatório. Depois o sufixo, que vai ser a função, que nesse caso vai ser o ol. Se liga, tem que dizer onde está o álcool, viu? Por isso que aqui tem, ó, dizer o número do carbono onde está o grupo funcional. Aí, como é que eu vou fazer, professor, para contar? Porque o mais difícil é numerar. Gente, para numerar a cadeia principal, a gente vai ter a seguinte prioridade. Vocês lembram que lá, quando a gente estava nos hidrocarbonetos, o mais importante era a insaturação? Lembra, né, que eu ficava, né, gente? Hidrocarboneto tem que ir na dupla, é o primeiro. Aqui já não vai ser, porque aqui você não vai ter um hidrocarboneto, você vai ter um álcool, então você tem que identificar onde está essa função, ou seja, o grupo funcional. Deu para entender isso, gente? Para entender, Letícia? Deu para entender, Letícia? Então, primeiro vai contar o grupo funcional. O primeiro carbono vai ser aquele que está mais perto do grupo funcional. Aí depois vem insaturação. Por último, é ramificação. Normalmente a ramificação ela serve só, sei lá, em um caso de desempate, por exemplo, tá?
Então, bora aqui para a gente poder dar o nome. Pronto, vamos lá. Esse aqui é o cara mais importante. Vamos dar o nome a ele. A gente já deu, mas vamos fazer de novo. Tem 2 carbonos, então a gente sabe que é éter, tá certo? Tipo de ligação entre os carbonos é simples, então é ãn. E aí você tem aqui o álcool ol. Prof, eu poderia botar assim, ó, etan, ol, poderia também, mas aqui é facultativo, tá? Porque o etanol, onde você botasse essa hidroxila, automaticamente seria no primeiro carbono, né, gente? Então, meio que é facultativo, tá? Quando você tem 2 carbonos. Mas eu prefiro, Amanda, pecar muito mais pelo excesso do que pela falta. Então, eu gosto de colocar, Letícia, eu gosto de botar assim, etan-ol. Deu para entender isso, gente? Mas aqui é facultativo, viu? É a mesma coisa de tu colocar simplesmente etanol. Todo mundo entendeu isso ou eu confundi a cabeça de alguém aqui? Pronto, todo mundo entendeu que aqui o prof colocou mais por questão de formalidade mesmo, né? Essa primeira aqui, ó. Gente, eu prefiro me habituar colocando assim, tá? Eu, particularmente, ok? Mas se você quiser escrever o etanol, simplesmente etanol, tá certo também. Agora, vamos aqui para a gente dar o nome, por exemplo, a esse cara aqui, ó. Mas, gente, a cadeia carbônica, que é a cadeia principal, tem quantos carbonos? 3. Quando tem 3 carbonos, é o quê? Prop. Prop, muito bem. Prop. Agora se liga. Prop. O tipo de ligação entre os carbonos. Simples, então é ân. Agora vamos lá. A função. Ela está em qual carbono? 2. Então, Segundo. propan, muito bem. Propan 2-ol. Todo mundo entendeu isso? Fica propan 2-ol. Tá vendo que aqui já foi necessário? Porque, tipo, eu não poderia, porque eu poderia ter, gente, ó, o grupo funcional aqui, ó, nesse caso aqui seria propan 1-ol. Eu poderia ter também nesse aqui, tá vendo, ó, propan 1-ol também, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então aqui, ó, ficou propan 2-ol. Agora, qual seria o nome desse daqui? Alguém faz e me diz aí. Alguém conseguiu já? 2, 4, não. É 2 E aí? metil. 2 metil? Eu acho que é. E aí? Vamos lá. Tem que ser branca, Amanda, né? qual é a prioridade de álcools? A hidroxila. Muito bem. Então, ó, esse cara tá mais perto, né? Então é 1, 2, 3, 4 e 5, não é isso? Sim. Muito bem. Até mandaram aqui, acho que foi Gabi, não foi? Que mandou, gente? Foi Gabi que mandou? A resposta, deixa eu ver. Foi, Gabi. Pronto, ó. Então se liga, vamos começar logo a escrever pela ramificação. Amanda, que ramificação é essa daqui, ó? Esse demônio aqui é quem? Met. Muito bem, então fica 4-metil, ó. 4-metil. Aí tu tem quantos carbonos? 5. Quanto tem 5? Quantos são? Pente, né? Então 4-metil, pente. Qual é o tipo de ligação? Tem saturação? Simples. Aine. Muito bem. E agora, como é que eu boto para nomear a função? 2. 2. Ol. Muito bem. Aí, isso aqui é 4-metil, pentan 2-ol. Ok? O Gabi, só tira esse hífen, viu, Gabi? Não precisa não, viu? Ok? Pode botar metil, pentan, direto, só se tiver H. Ok? Massa demais. Bora passar aqui. Diante. Olha, essa de cá, como é que fica? Essa porrinha. Vamos dar o nome a esse cão aqui, ó. Vai, Propanol. tu faz, né? É isso. E aí, como é que vai ficar aqui, então? Vai ficar 2 Propanol. 2 metil, metil, certo? propan, Propan. 2-ol. Muito bem. 2-ol, perfeito. 2-metil, propan, 2-ol. Ok? Esse outro aqui, como é que fica? Esse cara. Prioriza a hidroxila também Sempre. Primeiro, grupo funcional. Patrícia, Oi, diga aí, Elissa. por que você está considerando o metil ali uma ramificação, sendo que o carbono pode ter 4 ligações? Pronto, porque isso aqui, Elissa, vai ser a cadeia principal. Tá. Ok? Entendi. Perfeito? Perdão, foi questão de visualização.
Show, Gil. Agora, Gil, vem cá, Gil, me ajuda aqui, então, liga aí teu microfone, para a gente poder fazer essa. A gente vai começar, Gil, contando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como é que é? Da direita para a esquerda. Muito bem, então esse cara é primeiro, segundo, terceiro carbono, 4, 5, 6, 7, 8. Bora lá, Alissa, dá aqui o nome. Tem ramificação? Tem, no 4. Pronto, então Aí como é que fica fica aqui? 4 metil. Certo? 1, 2, 3. Ah, são 8. Oct. Isso. 3 ol. 3 ol. E esse cara aqui, ó, é em saturação. Eita, verdade. Em Aí 6 em, não é isso? 6 Porque tem que dizer em onde é. Isso. 3 ol. Muito bem, tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó. Gabi já tinha mandado aqui também, ó. Tá vendo, ó? Tá certo, Gabi. Gabi tá fantástica. 4 metil, oct, 6 em, 3 ol. Ok, gente? Agora, qual seria o nome desse cara aqui? Bora lá pra gente dar o nome dele. 2 carbonos, rapidinho, gente. Feitosa, 2 carbonos, Feitosa. Et, certo? Etan, diol. Certo. Diol, muito bem. Tá vendo? Etandiol. Ok? Prof, eu poderia botar etan 1,2 diol? Poderia. Também. Mas aqui, como você só tem 2, não tem outra forma, né? Mas outro nome também poderia ser assim, ó. Etan 1,2 diol, ok? Do mesmo jeito. Aqui é porque é facultativo. Vocês já entenderam, gente? Vai ser facultativo toda vez que você não tiver outra forma, né? Aí vai ser facultativo. Aí você... Tá. Oi, diga aí. Esse etan, diol, ele tem que ser sem o hífen, não? Porque não é H, como é? Tem. Assim, você precisa botar por conta do di, tá vendo aqui, ó, o di, ó. Porque aí você teria aqui dentro, tá vendo, ó? Certo? Ah, sim, é tipo, eu tô omitindo, né? O 2. Isso, muito bem, perfeito. Entendi. Pode passar aqui? Bora fazer umas questõezinhas mesmo assim de vestibular pra gente ver como é que diabos isso é cobrado. Porque, gente, álcool agora já começa a quebrar um pouquinho aquela ideia de hidrocarboneto que a gente tava. Aqui já aparecem umas questõezinhas um pouquinho mais problematizadas. Olha essa aqui da SpaceX, ó. Considera as seguintes descrições de um composto orgânico. Primeiro, presta atenção nisso aqui, gente. O composto ele apresenta 7 átomos de carbono em sua cadeia carbônica e é classificada, então ela tem 7 carbonos na cadeia, é classificada como aberta, ramificada e insaturada. 2. A estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização do tipo sp. Apenas 2 carbonos com hibridação do tipo sp2 e os demais carbonos com hibridização sp3. O composto é um álcool do tipo terciário. Aí, considerando as características descritas acima e a nomenclatura de compostos regulada pela IUPAC, uma possível nomenclatura para o composto que atenda a essas descrições é de que tipo? Bora verificar cada uma delas? Gente, aqui é assim, não adianta tentar olhar para isso aqui que ele disse e montar não, tá? É muito difícil montar. É muito melhor você ir analisando de questão por questão, alternativa por alternativa. Então, eu vou pegar a primeira alternativa e eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar a estrutura. Bora lá, eu já começo ali com a cadeia principal. Olha para a cadeia principal, gente. A cadeia principal dessa primeira tem quantos carbonos? 3. Quanto? 5. 5, muito bem. Então eu venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí vamos lá. Ele tem insaturação cis em qual carbono? No terceiro. Muito bem. Então, ó. 1, 2, 3. Então, nesse terceiro aqui, ele vai ter uma insaturação. E é então, insaturação tipo 1 é o quê? Dupla ou tripla? Tripla, muito bem, isso mesmo. Então, eu coloquei aqui. Aí o resto todo eu vou colocar, gente, como sempre simples, tá? Aí vamos aqui para a gente poder ver, ó. Aí agora que eu fiz a ligação, né? Agora que eu fiz a principal, aí agora a gente vem aqui e identifica, olha, na primeira ele tem um ol. Então, no primeiro carbono que está aqui, eu vou pôr a hidroxila.
Aí ele tem, olha, 2,2 de metil, ou seja, no segundo ele tem 2 metis. Então tem um metil para cima e tem um metil aqui para baixo. Bora lá contar, gente. Se eu fosse contar aqui, me digam aí quantos carbonos a gente tem nessa cadeia, para a gente verificar se ele vai cumprir, né, os requisitos. 7. 7. Então até agora tá dentro, tá? Porque ele disse que tem 7 carbonos. Aí, ó, ela é classificada como aberta, ramificada e insaturada. Perfeito. Aqui tá tudo bonitinho. Ela é aberta, ela é ramificada, ela é insaturada. Vamos lá. A estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridação sp. Como é que eu faço para identificar carbono com hibridação sp? Gente, carbono Isso sp. tem uma ligação com outro carbono. Não, SP, lembra? SP é quando aí tem que usar os dedos. Eu posso ter uma tripla. É uma e simples uma e uma simples. tripla, né? Isso, ou então duas duplas, né? Isso. Aí eu tenho SP1, que é SP. Vamos lá, ó. Aqui a gente vai ter esse cara de cá, se liga, viu? Ó. A gente vai ter este cara de cá, ó, tá vendo? Formando SP3, tá vendo? Aí ele disse aqui, ó, que tem 2 carbonos com hibridação do tipo SP2. Como é que eu faço para identificar SP2? Usa a mão. SP2 vai ser o quê? Uma ligação do tipo dupla, né? Simples. Muito bem. Aqui eu tenho dupla? Não. Aí já não pode ser essa. Todo mundo entendeu isso? Como a gente faz para poder verificar? Sim, né? Agora vamos aqui para a gente passar para a letra B. Eu vou até apagar isso aqui, tá, gente? Para não ficar assim com muita informação, tá? Bora verificar agora aqui a letra B. Ó, a letra B é X, então são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho no segundo carbono a ligação dupla, então aqui eu vou ter 1, 2, e eu vou ter aqui no segundo carbono, eu vou ter o ol. Então ele tá aqui, ó, tá vendo? E todo o resto simples. E ele tem um metil aqui no carbono 3, ó. Tranquilo. Gente, contem aqui e me digam quantos carbonos a gente tem nessa cadeia. 7. Até agora tá dentro do que a gente quer. Era o primeiro ali. Gente, ela é aberta, insaturada e é ramificada, sim ou não? Aberta, saturada e ramificada. É também. Então, tá contando. Agora, vamos analisar a hibridização desses carbonos aqui, viu? Vamos lá. Ele diz que tem que ter um carbono com hibridação do tipo sp. Eu tenho um carbono aqui com hibridação do tipo sp. Lembrando que sp tem que ser uma tripla e uma simples, ou então duas duplas. Eu não tenho, pô. Porque SP, eu vou até anotar isso, que eu tô vendo que tem gente tá perdida, viu? Para ter SP tem que ser uma dupla tem que ser uma tripla e uma simples, ou então tem que ser duas duplas, tá? Então aqui eu não tenho. Então já não pode ser, não. Aqui não, ó. Tira esse cara, viu? Pode tirar esse cara aqui. Acabou. Agora, vamos aqui para a gente poder fazer esse outro, tá? Ó. A gente tem, então, X, portanto, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se liga. Eu tenho 3 e 4, eu tenho duas ligações duplas. 1, 2, 3, 3 está aqui e o 4 está aqui, ó. Então, a gente tem duas ligações. Não é isso? Todo mundo conseguiria fazer isso, gente? Sim ou não? Montar esses... A gente já montou muito, não foi? De hidrocarbonetos, né? Espero que a galera esteja fazendo as atividades, viu? Pelo amor de Deus, gente. Então, ó, vai ficar assim agora, ó. Aí no segundo carbono aqui a gente tem o ol, então eu já botei aqui o álcool. E no segundo ainda a gente tem um metil, então CH3. Perfeito, vamos lá. Primeiro, quantos carbonos a gente tem aqui nessa estrutura, nesse composto? No total, 7. Até agora cumpriu. Bora ver quantos carbonos do tipo sp a gente tem. Um só. Que é esse cara aqui, tá vendo? Ó, olha, até agora foi. Aí, 2 carbonos do tipo sp2. Quantos carbonos do tipo sp2 a gente tem? Um só. Ó, não, esse cara aqui é de que tipo? Qual é a hibridação desse cara? Dois. SP2. E esse cara aqui é qual? SP2 também.
Muito bem, porque SP2 tem que ser uma dupla e uma simples, né? Então a gente tem até agora 2. E os demais é tudo SP3. Esse aqui é qual? Qual é a hibridação desse cara? SP3. Pronto, esse outro cara aqui. SP3 também. Isso. E esse último. SP3 também. Perfeito. Agora veja, ele é um álcool de que tipo? Terciário. Aí, para ele ser terciário, nesse caso, o álcool tem que estar ligado em um carbono de que tipo? Terciário, não? Pronto, isso. Vamos olhar. Esse álcool ele está ligado a esse carbono que ele está ligado é o quê? Terciário. Então, ó, encontramos bingo, graças a Deus, letra C. Chata, né? Questão chata, né? Mas tem que acostumar, gente. Aqui, inclusive, é um nível bem mais alto do que o Enem ele cobraria, entendeu? Porque é uma questão é uma questão da SpaceX. Isso é bem mais difícil. Diga aí, Miguel. Teria como identificar, ou ao menos já cortar algumas alternativas por conta da hibridação? Tipo, Tem. se a pessoa tivesse bem... É porque a gente teve uma dúvida na parte do SP, mas se a pessoa tiver certeza, tipo, esse IN, já não teria como. Isso, perfeito. Já não tem. Aí, por que ele não teria? Por quê? Porque o IN tem que ser triplo. Aí ele não daria SP2, tá vendo? Não daria, porque ele diz aqui que tem que ter dois do tipo SP2. Já não dava, tá vendo? Ó? Esse outro aqui, ó, tu tem quantas ligações do tipo dupla? Só uma, né? Só uma, é. Aí já não dá, porque só uma dupla você teria SP2, mas não teria SP1, tá vendo? Que é esse primeiro. Aí já pode E essa tacar última no também, mar. eu acho que não dá. Qual? Essa última, ou não? Isso, cadê? Essa última, deixa eu ver. 1,4. Não, dá porque é dien, tá vendo? Ó? Dien. Daria, ela ainda daria, dien. A questão era, agora a gente teria que verificar por ser álcool terciário, entendeu? Por ser álcool terciário, significa o quê? Que nesse caso, desculpa, nesse caso, o álcool, a hidroxila, tinha que estar ligada ao mesmo carbono que o metil, entendeu? Teria que estar ligada ao mesmo carbono que a ramificação. Deu para Então, entender se isso? a ligação dupla tá no quarto, Pronto, aqui. então, Verdade, isso aqui está no terceiro e aqui a ligação dupla está no primeiro. Tem como ser esse? não. Não, porque a gente não vai ter um álcool terciário, né? Pode ter um álcool secundário. No caso aqui, primário, né? E esse último aqui, ó, tá vendo? Ó, tinha como ser ele? Esse Tinha. aqui tinha, né? Pronto, Até aí a então. gente teria que verificar só duas, tá vendo? Se o cara tivesse bem afiado mesmo, dá para fazer essa questão rápida. Tá bom, tá certo, Amanda. Tranquilo, viu? Deixa eu passar. Agora, bora ver. Ó, vejam, pra gente ver, assim, o contraste. SpaceX, o que é que ele cobra? O que é que ela cobra? E agora Enem. Olha só. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço e as folhas da cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas em cada um desses números. Aí ele pergunta, em qual das etapas ocorre a síntese em si do combustível? Minha gente, a gente tem aqui a cana vai ser moída, moe a cana, depois lava o bagaço, depois hidrólise da celulose. Hidrólise é o quê? Depois me digam o que é hidrólise, viu? A gente já viu isso, tá? Quebra. Depois, quebra muito bem. Tá vendo? Tá? A gente quebra a celulose, depois a gente fermenta o caldo, depois destila a mistura e armazena o etanol. Em qual, minha gente? Letra D, muito bem, ó, tá vendo? Porque isso daqui, inclusive, é uma questão interdisciplinar, né, gente? Uma questão interdisciplinar. Porque, veja, a gente vai pegar a cana. Poxa, a cana, ela vai ser, na verdade, aquele extrato, aquele sumo de cana vai ser um hidrocarboneto, pô. Você pega o hidrocarboneto, aí você vai fermentar. Gente, fermentação significa adicionar o quê em alguma coisa? Vocês já viram isso em biologia? O que significa fermentar? Fermentar é adicionar alguma coisa. Adiciona o que dentro daquela cadeia, daquele composto? Isso, você coloca bactérias, beleza, mas essas bactérias, nota, essas bactérias, gente, vão adicionar oxigênio, viu? É isso que elas fazem. Começa, isso, muito bem. Essas bactérias liberam oxigênio, esse oxigênio vai entrar em contato, ó,
com esse caldo de cana. Aí esse caldo de cana, que antes era um hidrocarboneto, é adicionado oxigênio. Quando adiciona oxigênio, ele se torna um álcool, tá vendo? Depois você separa, né, gente? Separa o álcool, tipo, do que não se torna álcool, tá? Porque você vai ter ali outros compostos, você vai ter água, um monte de coisa. Então, letra D de dado. Pô, gente, convenhamos. Se for comparar com a realidade de uma pessoa que vai pagar SpaceX, ó, a gente não tá no céu, não. Parem pra pensar. Pô, a gente tá no céu. Esses caras aqui estão no inferno, velho. Diga aí, Miguel. Qual a porra Não que os tem caras nada a ver com a pensando? questão em si, mas essa destilação poderia ser feita, tipo, com água? Essa destilação. Lembra, destilação é o quê? É Não, você colocar a temperatura, não é isso? sim, eu sei, mas tipo assim, como você disse na questão da gasolina, do posto, tipo, essa Sim, filtragem poderia ser feita com água? poderia também. Ah, entendi. Poderia. Mas acho que não é uma maneira muito simples, né? Porque depois teria que separar de novo. Isso, justo. Beleza? Deixa eu botar aqui, ó. Passar. Aí outra do Enem pra gente ver, ó. Ó, se liga. Quando se abre uma garrafa de vinho, recomenda-se que seu consumo não demande muito tempo. À medida que os dias e semanas passam, o vinho ele pode se tornar azedo. Porque o etanol ele sofre oxidação e depois se transforma em ácido acético. Vocês estão vendo, gente? Olha, se liga. Olha só, tu tem um hidrocarboneto que oxida, se torna um álcool. Depois o álcool continua se oxidando, aí dá ácido acético, que vai ser nossa próxima função. Aí, para conservar as propriedades originais do vinho depois de aberto, é recomendável o quê? Colocar a garrafa no abrigo de luz e umidade, aquecer a garrafa e guardá-la aberta na geladeira, verter o vinho em uma garrafa maior e esterilizada. Gente, verter é tipo colocar, tá? Trocar o vinho para uma garrafa maior e esterilizada. D, fechar a garrafa, envolver em papel alumínio e guardá-la na geladeira. Ou transferir o vinho para uma garrafa menor, tampá-la e guardá-la na geladeira. E menor, porque teria menos espaço. Oi, Lisa disse já lá, ó. Todo mundo vai de letra E mesmo. Eu também, estou quase indo fazer o Enem PPL. Eu acho que nem esse eu passo. Pronto, ok, né? Muito bem, gente. Letra E, perfeito. Porque aqui tem que lembrar, gente, que ele está oxidando. Se ele está oxidando é porque o vinho está entrando em contato com o atmosférico. O atmosférico tem O2, cara. Então, o que é que tu faz? Tu bota numa embalagem menor para que não sobre espaço. Aí não sobre espaço, não tem ar, entendeu? Beleza? Amor, tem direito a SISU, tem direito a ProUni, tem direito a tudo. Quem disse a tu que não tem? Filho, tem direito a tudo. Mas tá. Não, aí passa pelo SISU, aí você fica indo, tipo. Agora, claro, só pode botar SISU quem tá pagando, acho que em regime semiaberto. Aí, por exemplo, se você tá em regime fechado, você pode, tipo assim, se inscrever em um curso EAD, entendeu? Não, tipo, se você tiver preso, aí não pode, não. Aí você perde sua vaga. Entendeu? Aí tem que esperar. Mas você pode fazer, tipo, por exemplo, imagina fazendo medicina à distância, você ligando o Meet lá na hora. Oi, gente. Aí, se apresenta, por favor. Meu nome é Ricardo, eu matei minha esposa com 15 facadas. Mas graças a Deus, eu vim pra prisão e agora eu tô em medicina, que eu estudei bastante. Aí eu quero ir para eu quero ir para medicina da saúde da família da comunidade, porque eu quero mudar a realidade da medicina. Tá ligado? Cara, eita, médico bom da porra, viu, velho? Tipo, tentar me matar 2 vezes, mas, meu, eu tô muito feliz por estar aqui, meu, porque eu vou transformar a saúde. Deixar a pessoa matando todo mundo e o sistema de saúde parando de ficar superlotado. Medicina por amor. E aí, velho? E bichinha tentou, não foi aquela. Ai, qual é o nome dela? Isso, justo. Essa aqui, não vou dizer o nome. Gente, mas eu acredito na mudança. A Lizzie Matsunaga tá fazendo direito. Tá. E tem uma pessoa que... Uma amiga minha tá fazendo medicina em Garanhuns. E aí tem um homem lá que bateu na mulher, que ele era advogado. E aí ele bateu na mulher, tava preso, aí anda com tornozeleira e tá lá com ela.
fazendo aula. Ela mandou as notícias do homem que ele tinha batido da mulher. E ele se apresentando lá na sala, bem family friendly. A gente sentando e fazendo amizade com ele só por medo. Seria aquela pessoa. Gente, eu sou esse tipo de pessoa. Que, assim, eu não sou muito de discutir, não. Não discuto política, não discuto nada. Tanto que, sei lá, se eu pegar hoje, tipo, um Uber e o Uber falar, tipo assim, tipo, olha, aquele bando, sei lá, ele chegar e falar assim, ó, aquele bando de viado, tipo, tem que matar. Eu digo, tipo, cara, é isso que eu sempre falo, entendeu? Tipo, eu também tenho essa mesma opinião. É, vou na minha opinião com a Eu pessoa, tá também sou ligado? assim, eu tenho medo também. Tipo assim, eu Eu, prefiro eu concordar. tenho. Eu tenho juízo. Aí a pessoa fala, mano, olha o bando de macaca ali. Mano, é a mesma coisa que eu falo. Tipo assim, por que essas pessoas estão aí, tá ligado? Tira, mano, mata essas porras, tá ligado? Essa é a minha opinião, sempre foi. Aí vamos para, eu vou com uma pessoa que, ai, mano, não sei o que, fulano é assim, assim, assado. Aí eu vou junto também, é isso. Não tem problema também, não. Entendeu? É, bem, desse jeito, velho. Mano, bem desse jeito, entendeu? E é isso. Ai, cadê? Pronto, bora pra Enol. Bora para Enóis. Gente, Enol. Enol se diferencia, gente, o Enol vai se diferenciar do álcool, por quê? Porque o Enol agora a gente vai ter essa hidroxila, Jéssica, ligada, só que é um carbono que ele vai ser do tipo insaturado. E aí o que é que vai acontecer, gente? Esse enol, ele é extremamente instável. Aí tanto que vai acontecer uma coisa chamada de tautomeria. Aí você vai ter, tipo, esse enol, ele se tornando cetona ou aldeído, entendeu? A gente chama de tautomeria. Aí pode ser tautomeria cetoenólica ou tautomeria aldoenólica, que é quando ela vai se transformar. Porque veja aqui, ó, esse cara aqui, percebam, a hidroxila não está ligada aqui, gente, a esse carbono, mas olhem para esse carbono de cal, ele é insaturado, ele tem uma dupla. Aí o que é que vai acontecer, gente? Reparem, a gente tem esse oxigênio, cara, se a gente for levar em consideração aquela fila de eletronegatividade, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, ele só perde para quem? Ele só perde com a única criatura. Lu, Só perde pro flúor, muito bem. Então, esse cara aqui está extremamente eletronegativo, cara. Muito, muito, muito eletronegativo. O que é que vai acontecer? Vocês estão vendo esta dupla de K? Esta dupla de K ela vai ser quebrada, porque lembra, essa dupla ela está carregando um elétron. Então percebam, essa dupla ela é quebrada e ela vem para cá, para o oxigênio. Vocês estão vendo? Porque o oxigênio atraiu ela, ó. Atrai esta criatura. Atrai, e aí você vai ter agora C dupla O. Gente, qual função seria essa daqui? Cetona. Cetona. Então, veja, um enol, ele foi convertido a cetona. Aí, isso aqui a gente diz que é uma tautomeria. Vai ser uma tautomeria do tipo cetoenólica. Ou seja, vai ser o enol enólica. O enol se transformando, se convertendo em cetona. Aí vocês entenderam por que que ele é convertido, gente? Porque essa dupla aqui, ela acaba sendo atraída. Porque lembra, a dupla, ela não é, tipo assim, ela não vai ser uma ligação bem fraca mesmo, né? Vai ser uma instabilidade. E essa instabilidade é atraída por esse oxigênio, tá vendo? Quais são as condições para isso? Acontece de forma espontânea, Miguel. Quando você tem um enol, você não vai conseguir, tipo, pegar um enol de forma pura, entendeu? Esse enol, na verdade, ele vai coexistir dentro de uma cetona. Tipo assim, Miguel, toda cetona pode, um momento lá, tipo, ser considerado enol, entendeu? Porque são duas funções que elas coexistem. Tu tá vendo aqui, Miguel, que tu tem duas setas, ó, uma seta indo e uma seta voltando. Isso aqui significa que elas coexistem, viu? Elas ficam tipo assim, ora é enol, aí depois volta a ser cetona, depois se torna enol de novo, e assim sucessivamente. Deu para entender isso? Fica sempre indo e voltando, tá vendo? Sempre indo e voltando. Não tem um momento de parada, não, tá? Elas coexistem. Aí isso aqui a gente chama de tautomeria. Eu vou botar aqui, ó.
tautomeria. Aí nós temos dois tipos, ó. Nós temos acetoenólica e temos a aldoenólica, certo? A cetoenólica porque vai se transformar em cetona e aldoenólica porque vai se transformar em aldeído. Passando aqui, gente, ó. Agora, fenóis. Prof, como é que eu faço para diferenciar, velho, fenol de enol? Porque, gente, agora o fenol vai ser a hidroxila trepada ao benzeno. Agora, se liga. Tem que estar ligada diretamente, viu? Se não tiver ligada diretamente, lascou. Aí vai ser um álcool. Ok? Aí eu coloquei aqui, ó. Apresenta um ou mais grupos de hidroxilas diretamente ligados ao carbono do anel aromático. Deixa eu ver se eu botei um exemplo aí, ó, tá vendo? Aí, gente, uma coisa interessante. Esses fenóis, eles vão, na verdade, apresentar um caráter ácido, viu? Inclusive, é isso que diferencia, por exemplo, do álcool. Porque, gente, o álcool, ele é neutro. Aí o enol, ele já fica um pouquinho mais ácido e tem o fenol, que é, de fato, ali vai apresentar um caráter ácido. Então, se tu pega o fenol e tu mistura com uma base, tu vai ter uma reação de neutralização. Tá certo? Essa é a característica dos fenóis. Porque, gente, vai ser liberado esse hidrogênio. Prof, por que é liberado o hidrogênio? Porque lembra, aqui eu não tenho uma dupla, gente, sim ou não? Não tem um dupla aqui, né? Aí essa dupla ela pode ser rompida, tá? E aí quando ela é rompida, esse hidrogênio ele é liberado em forma de H+. Todos entenderam isso? Ok? Passando aqui adiante. Vamos aprender a dar um nome, beleza? Ó, primeiro nome que a gente vai aprender é a questão dos fenóis, tá? Porque os enóis, cara, você só vai botar mesmo o "en". Não vai ter segredo, não. Agora, os fenóis, a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Porque, veja, primeira coisa, a hidroxila vai ter prioridade, porque a gente tem uma função oxigenada. Então, tem que levar em consideração o grupo funcional. Aí as demais regras vão seguir o dos compostos aromáticos. Então, precisamos estar afiados em compostos aromáticos. Olha o nome deste cara aqui, gente. Olha o nome deste cara aqui. Ó, a hidroxila está aqui, está ligada diretamente a ele, então vai receber um nome. Se fosse, gente, o nome usual, seria simplesmente fenol. O usual é fenol. Mas quem arrisca dizer qual seria o nome formal dele? Usando aquela mesma ideia que a gente viu dos aromáticos. Alguém se arrisca? Fabrício, você pode repetir, por favor? Pronto, eu Sim. perguntei assim, qual seria, porque, ó, fenol seria tecnicamente um nome usual, mas qual seria o nome formal utilizando aquela nomenclatura dos aromáticos? Vai ser alguma coisa benzil, Hum, alguma coisa. Porque. Não sei, não. Posso estar falando besteira. Porque, ó, tipo, se como liga. se o Hum, benzeno ele fosse uma ramificação. O fenol não vem do ácido carboxílico? hum, não necessariamente. Sabe qual seria o nome? Eu vou dizer para vocês. Vocês estão vendo, ó, porque isso aqui seria um aromático, né? Sim ou não? Não seria um aromático? E este cara que está aqui seria como se fosse uma espécie de ramificação. Não é hidroxila? Então vai ficar desse jeito, gente, ó. Hidroxi. Benzeno. Oxi, prof, por quê? Porque a gente vem assim, ó, de hidroxil. Lembra? Metil. A hidroxil, benzeno. Para não ficar tipo LB, o cara vai e corta aqui. Hidroxi, benzeno. Eu tô rindo com o que Miguel postou.
Álcool cheiroso. Pode ser também álcool cheiroso. Aí, Álcool em gel com hidroxibenzeno. fragrância. Tá, olha, coisa boa. Hidroxibenzeno, mais usualmente a gente usa como fenol, tá? Aí pode dar o nome dos dois jeitos, minha gente. Vocês sabiam disso? Pode dar o nome dos dois jeitos. Ok? Giovanna Babes. Inclusive, eu adoro o álcool delas. Dessa marca. Bora lá, pra gente dar o nome a esse cara aqui, ó. Primeiro, o nome usual. Gente, o usual é o que usa fenol. Ô, gente, vem cá. Esse fenol aqui, ele estaria ligado a qual, veja só, né? Ele estaria aqui, ó, tá vendo? Neste cara aqui. Aí esse cara aqui seria qual carbono? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, qual seria esse carbono? Terciário. Não, Segundo. Não, secundário. seria o primeiro carbono. Entendi. Aí esse carbono aqui seria qual? Secundário. No caso, seria o 2, Segundo né? Seria o carbono, segundo né? carbono. Isso. É. Então, Ai, o usual, se liga, o usual é usando o fenol. Vocês estão vendo isso aqui todinho, ó, que é o benzeno junto com a hidroxila. Gente, benzeno junto com hidroxila é o fenol. Mas se liguem aqui que você vai ter uma ramificação. Essa ramificação é de que tipo? Que ramificação é essa? Tem um carbono. Gente, tem um carbono. Qual é a ramificação? Né? Metil, isso. E você tem um metil ligado no segundo carbono. Então fica assim, ó. 2-metil. Eita, 2-metil fenol. Tá vendo aqui, ó? Seria 2-metil fenol. Agora, se eu fosse fazer para, orto, meta e para, como é que ficaria? Ele seria orto aí. Muito bem, tá vendo? Então seria O metil fenol. Tá vendo? Isso é usual. Agora, qual seria a formal? Que eu preciso que vocês saibam dar o nome das duas formas. Usual e formal. Formal é aquela que usa hidroxibenzeno. E aí, como é que ficaria ali? Tem o hidroxila? Tem, né? Então já começa com o quê? Ó, hidroxi. Certo? Agora se liga. Tem ramificação, né? E essa ramificação aqui tá em qual carbono? No 2. Aí eu Então, pensei que botava a ramificação primeiro. não, porque aqui se liga, vai utilizar, já vai colocar de cara, porque tá vendo esse hidroxi, ele é uma ramificação. Então ele tem que ser o primeiro, tá vendo? Então seria tecnicamente um hidroxil, 2 metil, tá vendo? Entendeu? Benzeno. Aí, muito bem, beleza. Ó, benzeno. Tá vendo? A gente vai dar o nome a esse cara aqui agora, tanto a usual quanto a formal. Bora lá, gente. Ó, eu vou dar 2 minutinhos só para vocês fazerem e mandarem. Esse aqui do mesmo jeito, tá? Faz a usual e faz a formal. Aí se liguem, a usual eu quero das duas formas. Eu quero tanto utilizando aqui, ó, o número do carbono, quanto eu quero utilizando aquela. É orto, meta e para, ok? Tentem fazer aí 2 minutinhos. Vamos lá. Vai ser 3-metilfenol, ou então meta-metilfenol. E na formal vai ser hidroxi 3-metilbenzeno. Né? Da primeira? É porque digitar pra mim é ruim. Eu prefiro falar pelo microfone. Mano, brocou mesmo, Feitosa. Brocou mesmo. Amanda, só porque aqui na minha segunda tela não ficou preto, não. Pra você ficou preta a tela? Não, ficou não. Não. Amanda, deve ser tua net. Oxa, Amanda, pois é a net, Não, Amanda. essa peste desse computador, eu tô com ódio dele, daqui a pouco eu tago na parede, fico sem mesmo. Eita porra, adorei, eu sou desse jeito. Eu sempre resolvo minhas coisas assim. Acredita? Às vezes eu xingo, depois fico morrendo de medo. E eu caladinha esses dias, dizendo assim, não, ele tá ótimo, não vai me abandonar, não. Com medo de dizer. Ele já dizendo tchau, tchau, gatinha.
Essa porra. Até para falar que pô, ligar o microfone é uma demora da peste. Aí quando eu vou falar, todo mundo já falou. Aí me dá um ódio. Véi, ele te calando. Quebra tudo, Amanda. Quebra tudo, Amanda. Meta essa porra no chão. Vamos lá. Ó. A usual, viu? Vou botar a usual. Usual vai ficar, então, ó. Eu tenho carbono 1, 2, 3. Então, no terceiro carbono eu tenho um metil. E aí esse metil tá ligado em um fenol. 3-metilfenol. Uhul! Se ligaram? Isso, usual, né? Aí, ortometa para, então fica parametilfenol. Parametilfenol. Vai, Jéssica. Parametilfenol. Agora, formal fica, olha, aqui eu já tenho um hidroxi, fica hidroxi. Aí, bora lá. No hidroxi, no terceiro carbono, tu tem um metil, então fica hidroximetil. Aí aqui vai ficar benzeno. Tá vendo? Ui, que coisa linda. Ah, não, é meta. É verdade, é meta. Ortometa. É meta, viu, gente? Para se fosse aqui. Esse aqui é o para. Desculpe, viu? Ok? Bora aqui para usual. Esse aqui, ó, usual. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 4-metil. Vê se vocês entendem isso. 4-metil. Aí a gente vai ter fenol. 4-metilfenol, né? Porque o fenol é a hidroxila ligada ao benzeno. Aí semana que vem, quando eu perguntar, gente, hidroxila ligada à benzena, aí ninguém vai saber dizer o que é. Sempre é assim. Pô. Pior que às vezes eu também estudar as coisas, aí depois nem lembro mais o que foi que, foi que eu estudei. Aí a forma, assim, aí a usual ficaria para, né? Parametil, agora sim, né, Lívia? Né, Gabi? Agora sim, ó. Parametilfenol, não é isso? Agora sim, parametilfenol. Agora a forma aqui ficaria 1, 2, 3, 4. Então ficaria, na verdade, primeiro hidroxi, porque eu tenho aqui, ó. Hidroxi. Aí no quarto eu tenho um metil. E aí, por último, esse metil tá ligado em um benzeno. Tá vendo? Mano, que tanta nomenclatura do cão, né, velho? O cara E começa a se outra, bananar depois, né, e velho? outra coisa, tipo assim, o ortometa para, você conta depois do carbono da hidroxila. Sim. E o outro, o formal, você conta contando com o da hidroxila. Tem que É ser horrível, né? muito louco para entender, entendeu? Eu Não, concordo com tem que você, bater bem velho. da cabeça mesmo. Tem não, tem que ser uma pessoa bem perturbada. Qual seria o nome desse daqui? Ixi, de hidroxi. Existe isso? De hidroxifenol. Muito bem. Ó, usual. Final. Se ligaram? Massa, né, velho? Tá vendo? Ok? Aí, aqui seria, ou então, né, na verdade, seria hidroxifenol, né? Na verdade. Porque um deles não tem que ser fenol, ó, né? Fenol, e aí tem uma hidroxila, tá vendo? Ok? Essa outra aqui, como é que daria o nome a ela? Qual seria o nome dela? Gente, dê só formal. Só a formal, como é que ficaria? A formal desse. 2-etil, Uhum. 4-metil, Isso, deixa eu botar logo aqui, ó. Hidroxi, hidroxi, aí ficaria 2-etil, 2-etil, certo? 4-metil, Certo? benzeno. Muito bem. Ui, olha, bem pequenininha, né? Hidroxi 2-etil, 4-metil, benzeno, bem pequenininha. Bora passar adiante? Bora fazer E uma a da outra? UESP? Vai fazer outra, não? Não, não, a outra precisa não. Bora fazer logo aqui uma tipo, de verdade mesmo, bora? Fazer uma serona. Ô, Feitosa, lê aqui pra gente, vá. Que eu vou dar um tempo pra vocês fazerem. Lê aí. O ácido pícrico originalmente foi usado como corante, especialmente para a seda. Atualmente na medicina é utilizado na produção de fármacos contra queimaduras e para medir a quantidade de creatinina no sangue. Sua fórmula estrutural é
Pronto, Com beleza. relação à molécula do ácido pícrico, assinale a alternativa incorreta. Muito bem. Analisem, marquem a opção, mandem no chat para a gente poder fazer a correção. Gol. 1 minuto. Não, 2. 2 minutos, que eu tô bom hoje. Eu iria de E também. Ô, Jéssica, depois vê aí o vídeo que eu mandei lá no grupo, eu e tu. Ô, Jéssica, Vamos. tem 3N, só que, tipo, fenol é álcool. Tipo, tem 3N ali, ó. Aí vai todo mundo de E mesmo? Oxe, não, Jéssica, tem que confiar em tu, porra. Oxe, não, minha filha. Olha, teve gente que foi de E, teve gente que foi de B. Pronto, vamos lá para a gente poder analisar. Gente foi de E, gente foi de B. Então, vamos lá. Em relação à alternativa, ele quer incorreta, ele não quer certa não, viu? Ele quer incorreta. A primeira, apresenta apenas carbonos do tipo secundário. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a quem? A 2 carbono. 2 Muito carbonos. perfeito. Esse cara aqui seria o quê? Correto. Secundário. 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 Esse cara aqui. Também. Secundário. Esse. Secundário. Esse. Secundário. Esse. Secundário. Tá no E esse ciclo. outro. Secundário. Perfeito. Perfeito. Então, ó, tá certa, pode tirar. B. Apresenta carbonos com hibridização sp2. Bora ver agora. Tem que analisar agora cada uma. Qual Essa é? hibridização, ela conta 2 duplas ou 2 simples em uma dupla? Bora lá. Ó, se liga. 2 simples e uma dupla. Esse carbono aqui, se liga, ó. Tu tem essa ligação, que é de que tipo? Dupla. Dupla. Essa daqui. Simples. E essa última. Essa Simples. última. Então, tu tem uma dupla e 2 simples. Uma dupla, 2 simples. Qual é? SP1, 2. SP2. Tá certo ou tá errado, a B? Tá certa. Tá certo. Pode ser B? Ó. Meta lá, porque ela tá correta. Apresenta um grupo fenólico. O que é grupo fenólico? Um fenol. Isso aqui é o quê? Um fenol. Pronto, então tá certo. Método e a caceta, que a gente não quer isso aqui. D. É um composto aromático. É. É, ó. Ó o vagabundo aqui, ó. Do benzeno. Então é. Pode tirar. Ah, só sobrou é, ó. Tá vendo? É um álcool com 3 grupos nitrito. Isso é um álcool? Não, é um fenol. Muito bem. É um fenol com 3 grupos nitritos. Mas é um fenol e não um álcool. Entendeu? Letra E de escola. É feijão. Próximo, olha. Amei. Não, Jéssica, tem que parar de ser assim, pô. Depois vê o vídeo lá que eu te mandei. Eu e tu, na autoescola. Agora, ó, Enem PPL.
Bora lá, pra gente fazer isso aqui, ó. O 2-BHA é o fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metoxi na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é qual? Bora, 2 minutos, tentam fazer e mandar a resposta. Letra B, eu acho. Analisem e digam se todo mundo vai junto com o Feitosa. Também, letra B. B. B ou D de dado? Porque, ó, Gabi foi D de dado. Lisa foi B, Amanda foi B, Feitosa foi B. O que é metox? Metoxi, Vai É. ser D, vai ser D. D de dado. É, mudei. Pronto, certo. Porque se fosse aquele outro, seria metanol e não metox. O oxi é de oxigênio. Sim, olha. Tá saindo. Pronto, bora pra gente poder fazer a correção. Gente, seguinte. Ele disse que é uma cadeia aromática mononuclear. Mono vem de quê? O que porra é mono, hein? De um. Então só tem um núcleo aromático, viu? Por obrigação, um núcleo aromático. Apresentando um substituinte terc-butil. O que diabo é terc-butil? Terc. É aquela ramificação. Certo, pronto. Aí como é que vai ser essa ramificação? Ela tem quantos carbonos? Tem 3 carbonos. Pronto, aqui, ó. 1, 2, 3. Aí a ramificação tem que estar metiete-prop-but. Ele tem 4 no caso, né? Ó. Isso. E aí a ramificação vai estar ligada aqui, né? Isso, ó. Né? Porque, ó, terc, porque está ligado aqui a um carbono terciário, e butil, porque tem 4 carbonos. Aí terc e butil. E ele está na posição orto. É ortometapara. Então, orto tem que estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto carbono. Primeiro, né? Segundo, No segundo, né? No segundo carbono, ó. Então, se esse aqui é o primeiro, teria que estar aqui. Pode ser a letra A? não. Não, né? Porque a letra A não tem ninguém ligado ao segundo. A letra C, tem alguém ligado ao segundo? Não. Então, tira. Não, e porque também não é aromático. Isso, muito bem. Não tinha nem reparado, mas isso mesmo, muito bem. Esse cara aqui tem alguém ligado ao segundo? Tem. Então, vamos deixar daqui a pouco a gente verifica. Esse aqui também tem, esse aqui também tem. Olha. Aí, veja. Depois ele tem um grupo metoxi na posição para. Gente, metoxi. Met vem de metil. Met tem quantos carbonos? Um só. Um só. Então tem que ser assim, ó. Se liguem. O C ligado a 2 hidrogênios. O oxi, velho, Feitosa foi assim, cirúrgica. Esse oxi significa que é um oxigênio, pô. Tá vendo? Então vai ficar assim, gente, ó. CH2, ó. Isso daqui é o metóxi, pô. Tá vendo? CH2O. Esse é o metóxi. Se ligaram? Ok? Aí vamos lá. A B, olha só.
tem que ter esse cara aqui, CH2O. Pode ser a letra E, que tem CH3O, tem como. Gente, vem cá. Porra, se esse carbono tá aqui, velho, não é esse oxigênio. Tu tem aqui esse oxigênio aqui, tá vendo, ó? De cá, não, ele ainda pode ser, na verdade, né? Porque ele tá levando em consideração assim, o oxigênio ligado aqui a um metil, que pode ser também. Tranquilamente pode ser, não tem problema não. Mas, ó, essa letra B, se liguem aqui, ó. Você tem ligado ao CH2 uma hidroxila. Poxa, se você tem hidroxila, qual é essa função? É um álcool, né? E ele não falou que tinha álcool. Então, ó, exclui, tá vendo? Remove. Agora, vamos lá. Ó, ele disse aqui, terc-butil na posição orto. Vamos lá. A letra E, este cara aqui seria o quê, minha gente? Ó, é um C, e aí você vai ter que ter 3 CH3, ó. CH3 aqui, CH3 aqui e CH3 aqui. Pronto. Esse cara aqui, ó. E aí vai estar ligado assim, tá vendo, ó? E aí, ele pode ser aqui? Que cara vai ser esse daqui? Qual vai ser o nome desse cara aqui, ó? Eu já abri ele, não foi, ó? Ele Vai tava ser fechadinho. o terc-butil, Ó. Isso né? aqui, muito bem. Vai ser o terc-butil, muito bem. Bora ver esse outro cara aqui, ó. Esse outro cara. Tu tem CH2, ó. Vai ficar assim, CH2. Tá vendo, ó? Depois tem o C. E depois tem 2 CH2 aqui, ó. Ou, desculpa, 2 CH3. Então, CH3 aqui. CH3 aqui. Gente, esse cara vai ser quem aqui? Diz aí. Metietipropibut. Mas vem cá, o carbono que tá ligado aqui, ó, que tá ligado aqui, que é ramificação. Ele tá no extremo, ele tá no meio. No extremo, né? No extremo. Então isso aqui vai ser Então o não quê? pode ser Não, isso aqui vai ser o N-butil. butil. É o antigo, né? Que a gente chamava de N-butil, mas agora chama simplesmente de butil, né? Seria simplesmente butil. Ixi, caramba, não pode ser por conta dessa ligaçãozinha É, primeira aí. isso. Tá vendo? Então a correta seria o quê? Letra E, viu? A D também não pode ser. Ok? Tem que conseguir abrir a linha. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Pronto. Gente, vou liberar vocês, tá? Porque senão a gente vai ver cetona com muita correria. Aí, ó, vai ficar para casa, tio House, essa parte aqui de álcools, viu? Vai ficar álcools e vai ficar enol e fenol para vocês fazerem muito exercício, ok? Prometam para mim que vocês vão revisar. Mando sim. Beijo enorme, até a próxima, gente. Tchau, bons estudos aí para quem for estudar. Quem for descansar, bom descanso. Descansem de verdade, viu?